Olá, minha gente. Nesse vídeo, vamos aprender um pouco mais sobre números. Vamos estudar adição e subtração de números inteiros, representando os ganhos e lucros por mais, com sinalzinho de mais, e as perdas e dívidas por menos, certo? Com sinalzinho da subtração. Vamos analisar as situações seguintes. José ganhou R$ 18 em um dia e no outro dia ganhou R$ 20. Então, se a gente juntar tudo que José ganhou, fica assim. Como ele ganhou, né, é um lucro, vai ser mais 18 mais 20. Então, se a gente juntar, vai ficar 38 positivo, certo? Mais 38, a gente indica assim. Segunda, Maria estava devendo R$ 30 e ganhou R$ 14. Ela pagou, né, o que estava devendo, mas ainda não quitou toda a dívida, né, porque ela estava devendo mais do que ganhou. Então, a dívida é negativa e o ganho é positivo. Vai ficar menos 30 mais 14. No caso aí, você vai observar que a gente paga, digamos que ela pagou os 14, ficou devendo ainda 16. Então, fica menos 16. Outro caso, Paulo ganhou R$ 50 e estava devendo R$ 20. O que acontece? Ele ganhou, né? É positivo e estava devendo negativo, 20 negativo. Então, mais 50 menos 20. Ele paga, né, os 20 e sobra dinheiro ainda. Então, fica positivo. Fica mais 30. São três situações. Tem mais. Vamos ver aqui uma quarta situação. Jéssica estava devendo R$ 22 à sua mãe e devendo R$ 18 a seu pai. São duas dívidas. Então, tudo negativo. Então, a gente tem que juntar as dívidas, correto? Ela não pagou nada. Ela está devendo 40 no total. Então, menos 40. Mais um exemplo. João estava devendo R$ 25 e ganhou 25. Digamos que ele pagou e não restou nada, né? Ele estava devendo, é negativo, e ganhou positivo. Aí o resultado é zero. Lembrando que o zero não tem sinal, nem mais nem menos. Então, para somar ou subtrair dois números inteiros, temos três casos. Né? Resumindo esses 5 exemplos que eu dei, são três casos que apareceram. Números com o mesmo sinal, que foi o primeiro e segundo caso. A gente soma e repete o sinal. Um exemplo. Eu tenho mais 5 e mais 7. Vai dar mais 12. Se eu tiver menos 4 menos 6, vai dar menos 10. Porque a gente repete o sinal e soma. Segundo caso, números com sinais diferentes. Subtrai e coloca o sinal do maior. Exemplo, menos 2 mais 5. São sinais diferentes, né? Um é menos e o outro é mais. Então, a gente vai fazer assim. Coloca o sinal do maior, que é 5, vai ficar mais. E faz 5 menos 2, que dá 3. Certo? Isso aqui poderia ser traduzido assim. Mais 5 menos 2. É uma subtração. Mais um exemplo. Eu tenho menos 8 mais 7. Então, nesse caso aqui, o 8 é maior. Coloca menos, que o sinal do 8 é negativo, e subtrai 8 menos 7, que dá menos 1. E o terceiro caso é sinais, né, números com sinais opostos, dá zero. Eu tenho assim, mais 5 menos 5, dá zero. Se tivesse menos 9 mais 9, zero também. Então, são esses três casos. Observações. Quando tiver o sinalzinho de mais entre os parênteses, conservamos o sinal. É no caso de você ter uma soma de dois números, né, dessa forma aqui, representado assim. Mais 10 é um número positivo, menos 8 é um número negativo. Eu quero juntar eles. Nesse caso, a gente vai repetir o mais 10 e tirar do parêntese o segundo número, que é menos 8. Então, não altera o sinal. E o resultado vai ser mais 2. Se fosse menos 5 somado com mais 5, menos 15. Aí vai ficar menos 15 mais 5, que dá menos 10. Quando tiver menos entre os parênteses, invertemos o sinal do segundo número. Assim, eu tenho mais 10 e quero subtrair menos 8. Repeto mais 10 e aí eu vou inverter o sinal.
em vez de colocar menos 8, eu vou colocar mais 8. É a ideia de oposto, certo? O oposto de menos 8 é mais 8. Então aqui vai dar mais 18, correto? Mais 1. Menos 15 eu quero subtrair mais 5. Então, repete o menos 15 e aí vou inverter o sinal do 5. O oposto de mais 5 é menos 5. Então fica tudo negativo. Somamos, vai ficar menos 20. Resumindo, adição e subtração. As regras, né? Quando tiver números positivos e números negativos. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Tá aqui 2 exemplos. Se for tudo mais, soma. Se for tudo menos, soma também. E repete o sinal, né? Sinais diferentes. Subtrai e repete o sinal do maior. 2 exemplos. Eu tenho aqui um negativo e um positivo. O resultado foi negativo. Eu tenho um positivo e um negativo. O resultado foi positivo. Porque a gente subtrai, né, e dá o sinal do maior. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha compreendido esse conteúdo, certo? Adição e subtração de números inteiros. E até o próximo vídeo.